saudar a toda criança moçambicana e africana pela passagem da sua data e ainda estamos no mês deles. E em virtude porque face à situação que o país atravessa e que os nossos moçambicanos, os nossos irmãos moçambicanos que residem e trabalham na vizinha África do Sul, igualmente o posicionamento do governo de Moçambique, que tem pautado por um discurso de diplomacia e resolução diplomática. Enquanto isso, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais, os nossos avós vivem situações catastróficas, sendo tratados como marginais, mendigos na República Sul-Africana, que outrora tínhamos como um país irmão, um país amigo, mas como devem saber, nas relações entre os Estados não existem relações de amizade, existem relações de interesses, e o pronunciamento do presidente Cyril Ramaphosa na Assembleia da República, na Assembleia da República Sul-Africana, veio testemunhar isso. O seu discurso de minimizar a situação, alegando a necessidade das pessoas se conformar com aquilo que chama de suposta legalidade, demonstra mais uma vez que o interesse sul-africano é salvaguardar os interesses dos sul-africanos em nenhuma relação de Estado e nenhuma relação de amizade com os outros povos. Isto posto, leva-nos mais uma vez a dizer que, enquanto moçambicanos, temos a obrigação e a obrigatoriedade de defender aos nossos irmãos, e a nossa soberania também exige que medidas equiparadas ou superiores para a resolução desta situação sejam tomadas. Daí que, enquanto o governo trata esta situação como uma situação paliativa, uma situação minimalista, nós, enquanto Renamo, entendemos que é chegada a altura de igual modo como a África do Sul, os sul-africanos, uma parte dos sul-africanos, delimitou o dia 12 como o último dia para que os estrangeiros saiam daquele território. Nós, enquanto moçambicanos, enquanto irmãos dos que foram expropriados, expatriados, dos que perderam o seu patrimônio construído com muito suor, muito trabalho na África do Sul, queremos também dizer que diante de nós temos aqui esta lista que constam todos os empreendimentos sul-africanos na República de Moçambique. Estamos a falar de lodges que foram construídos desde a Ponta Mamol, Ponta Malongane, Ponta de Ouro, Marraquene, Macaneta, Inhambane, Gaza, Vilanculos. Uma vez que os nossos irmãos foram expropriados e retirados os seus bens, exigimos uma posição firme do governo da África do Sul e da Embaixada Sul-Africana para que medidas sejam tomadas a minimizar a situação de pobreza, a situação de perda dos nossos irmãos, sob pena de também, até o dia 12, a entregarmos esta lista a todos os nossos irmãos que perderam seus bens na África do Sul, para que ocupem estas residências, estes postos, afinal de contas, também são postos que foram construídos em nosso território e há uma necessidade de salvaguardar a soberania, a dignidade e o respeito pelos moçambicanos. Não podemos permitir que, enquanto moçambicanos, sejamos marginalizados na África do Sul, enquanto que aqui no nosso território, sul-africanos desfilam a classe, comem o nosso camarão, ocupam os nossos litorais e nos marginalizam. Se há necessidade de reposição, que seja de igual maneira, há necessidade de um processo de tratamento de reciprocidade na diplomacia e na relação entre os Estados. Nossos irmãos são humilhados na fronteira da África do Sul, quando atravessam, ficam horas e horas na fila, enquanto que a polícia sul-africana vem retirar os seus para passar e os nossos são humilhados. Enquanto isso, o nosso governo
olha para isto sem nenhuma missão, sem nenhuma ação concreta. Então, nós, como moçambicanos, nós, como irmãos dos que vivem na África do Sul, filhos e pais, queremos desde já dar este ultimato a todos os empresários sul-africanos e à Embaixada da África do Sul para que crie condições para que isto não volte a acontecer, que isto não aconteça e que crie condições de acomodar todos aqueles que foram expulsos, todos aqueles que perderam seu patrimônio na África do Sul, sob pena de avançarmos também com estas medidas que nós anunciamos. A outra medida que iremos, que caso esta situação continue, iremos tomar, é que nos próximos dias, igualmente, a data anunciada pelos sul-africanos, que é o dia 12, nós também, enquanto moçambicanos, temos o dia 12 como dia limite para que possamos nos mobilizar junto da fronteira de Rassano Garcia para que caminhões com matrícula sul-africana que saiam do porto de Moçambique para a África do Sul sejam interceptados e sejam tratados da mesma maneira como os moçambicanos são tratados na África do Sul. Não podemos permitir que moçambicanos continuem a ser marginalizados enquanto os nossos dirigentes desfilam de gabinetes a tomar café, a comer chamuças e alegando que estão a tratar questões de diplomacia enquanto o povo morre. Que diplomacia é essa que se sustenta com o sangue do povo? Que diplomacia é essa que emana da irmandade com um povo que não nos considera irmãos? É a altura de dizermos chega, é a altura de uma posição firme, de uma posição firme enquanto moçambicanos, enquanto irmãos. E por isso mesmo que nós convidamos para partilhar esta informação convosco. Pela atenção, nosso muito obrigado. Este comportamento não é novo. Nós temos sido tratados pelos sul-africanos como se de empregados fôsseis. O que está em causa aqui é a soberania. A África do Sul é um país, quanto Moçambique é um país. O povo sul-africano tem o direito de defender os seus interesses enquanto povo e nós, enquanto moçambicanos, temos direito de defender aquilo que é o nosso território, o nosso povo. E se o nosso Estado não consegue salvaguardar isto, significa que não tem compromisso com este povo. Se tivesse compromisso, a primeira coisa que poderia fazer é impor-se diante destas atrocidades. Outros Estados, por exemplo, diante desta situação, impuseram-se enquanto nós desfilamos de cafés e de conversas que não têm trazido soluções nenhumas e concretas. Antes, pelo contrário, estamos a assistir diariamente relatos e noticiários de nossos irmãos a serem maltratados, crianças a serem assassinadas, barbaramente assassinadas com pedras, machados e katanas. Enquanto isso, o presidente da República Sul-Africana minimiza a situação na Assembleia. Então, nós não podemos permitir que haja soberania para os sul-africanos e em Moçambique não exista igual tratamento de soberania para o povo moçambicano. Como ser disto, como nós dissemos, ou a África do Sul para com isto, ou nós também vamos fazer o mesmo aqui. Igual tratamento, tudo para todos ou nada para todos. Acha que esta medida de ocupar patrimônios dos sul-africanos é a medida correta ou, em relação à diplomacia? O governo de Moçambique está a privilegiar o diálogo com a diplomacia para ultrapassar esta situação. E ao avançar com esta medida, quem vai liderar a ocupação deste patrimônio dos sul-africanos aqui em Moçambique? E quem vai, na fronteira da Operação Garcia, da Ponta do Ouro, parar os caminhões? Quem vai liderar? Como muito bem dissemos, este é um trabalho de soberania e de dignidade. Os nossos irmãos que foram expulsos, que perderam todo o seu patrimônio na África do Sul, que perderam suas casas na África do Sul e que precisam de abrigo aqui nessa terra, no nosso país, porque trabalharam na África do Sul, construíram patrimônio e o seu patrimônio foi destruído. Estes mesmos é que irão ocupar os espaços que foram, os espaços que são ocupados neste momento em Moçambique pelos sul-africanos. Afinal de contas, estamos a dizer que as suas infraestruturas na África do Sul estão a ser ocupadas pelos sul-africanos. Eles construíram um patrimônio e esse patrimônio foi ocupado pelos sul-africanos. Então,
Da mesma forma que o patrimônio dos moçambicanos deixado na África do Sul está a ser ocupado pelos sul-africanos, o patrimônio dos moçambicanos, dos sul-africanos, construído em Moçambique, deverá ser ocupado igualmente por estes mesmos moçambicanos. Isso não está a pensar que até o dia 12, caso o governo sul-africano não traga nenhuma intervenção, vai se avançar para estes moldes com violência? Não falamos aqui de violência. Estamos a dizer que até o dia 12, da mesma forma como a África do Sul tem se posicionado, os sul-africanos têm se posicionado, os moçambicanos vão se posicionar. Estamos a dizer que até o dia 12, a população, os moçambicanos que perderam seu patrimônio na África do Sul, também têm direito a uma dignidade como os sul-africanos têm. Não há aqui estados enteados aqui. Da mesma forma que a África do Sul é um país, Moçambique também é um país. Da mesma forma que o povo sul-africano deve e vive dentro do Estado de Direito, é da mesma forma que os moçambicanos também devem viver no Estado de Direito. Não é admissível que exijamos aqui que Moçambique cumpra todos os tratados com a África do Sul, sendo que a África do Sul não se preocupa em responsabilizar-se, nem assumir a responsabilidade que tem nesta violência. Estamos a dizer que estes atos acontecem acompanhados pela presença da polícia. A polícia é a polícia oficial da República da África do Sul. Ela não funciona de forma... não é uma empresa de segurança. Estamos a dizer que a África do Sul precisa, primeiro, indemnizar quem vai ser responsabilizado, quem vai indemnizar as vítimas das pessoas que perderam a vida na África do Sul. Será que a vida dos moçambicanos que moraram na África do Sul é menos importante que a vida dos sul-africanos? Será que o patrimônio que os sul-africanos, que os moçambicanos construíram na África do Sul é menos importante que o patrimônio que os sul-africanos têm aqui em Moçambique? Por que é que nós temos que tratar eles como irmãos, como amigos, como parceiros de cooperação, se a nós não nos é tratado assim de igual maneira no seu país? É isso que eu estou a dizer. Chega. Moçambicanos não podem mais ser tratados dessa forma. Mas, por favor, acho que não fiquei satisfeito com a resposta. Qual será, portanto, a responsabilidade da UNAM nesta nós, enquanto RENAMO, as pessoas que estão na África do Sul são moçambicanas. E sendo moçambicanas, são membros deste país, filiados a diferentes forças políticas e membros da sociedade civil. Nós, enquanto RENAMO, a nossa missão é mobilizar, encaminhar para que estes assuntos sejam direcionados ou até, se for necessário, como dissemos, iremos divulgar a lista até o dia 12. Se medidas não forem tomadas, iremos divulgar e tornar pública a lista destes lodges, destes patrimónios todos, ao nível da República de Moçambique. Igualmente, será da responsabilidade dos nossos irmãos também que perderam seu patrimônio, se acham que é preciso tratar isto como se fosse algo normal, eles irão saber como fazer. A nossa missão é esta. É dizer basta. Obrigado. Muito obrigado.